Você sabia que a Disney nunca quis Power Rangers e que ela fez de tudo para acabar de vez com essa franquia? Pois é, o que parecia um sucesso garantido acabou virando um caos total nas mãos dessa empresa, levando a série a um fim quase certo por causa de decisões internas. Nesse vídeo você vai descobrir como a queda da franquia teve muito mais perto do que a gente imagina. E com isso a gente vai entender os bastidores obscuros desse jogo sujo da Disney e os segredos por trás dessa história que poucos conhecem, mas que mudou tudo para sempre. Oi, eu sou o Raoni Soares. E a verdade é que ao longo de todos esses anos, Power Rangers enfrentou muito problema que por pouco não acabou de vez com a franquia. Só que de um jeito ou de outro, sempre conseguiram dar a volta por cima e superarem esses problemas. E pouca gente pode saber disso, mas uma dessas fases turbulentas aconteceu quando a franquia estava sob o comando da Disney. O que é engraçado é que pra mim, depois da era clássica, a Disney foi uma era que acabou rendendo ótimas temporadas, lançando inclusive SPD, que é a minha temporada favorita. Foda-se. Mas essa decisão que parecia estar prestes a abrir portas acabou criando uma série de conflitos que fez com que a Disney abrisse mão da franquia depois de lançar apenas 7 temporadas. E pelo que a gente vai descobrir ao longo desse vídeo, dá pra perceber que 7 ainda foi muito. Em 2001, a Disney fez um do que parecia ser o seu movimento mais ambicioso ao comprarem a Fox Family Worldwide. Também era conhecida como a 20th Century Fox. E ela era uma empresa global de mídia que abrangia estúdios de cinema, redes de televisão e canais a cabo. E depois da aquisição da Disney, a empresa foi dividida, com estúdios de cinemas passando para a Disney e partes dos canais televisivos formando a Fox Corporation. E é claro que essa foi uma jogada bilionária, cheia de expectativas e trouxe com ela vários ativos importantes. Mas entre tantas aquisições, uma das coisas que vieram junto com essa compra foi a franquia Power Rangers. E apesar de ser voltada para um público infantil, Power Rangers tinha um tom bem distante do padrão que as produções da Disney costumavam adotar. Só que ainda assim, como parte do pacote, os Rangers acabaram sendo levados juntos e a empresa decidiu manter a série rodando. Bem, pelo menos por enquanto. O que muita gente nem percebeu é que desde o começo a Disney nunca olhou para Power Rangers como olhava para suas marcas tradicionais. A franquia até conseguiu entrar pelas portas da frente, mas foi tratada como um hóspede completamente indesejado. Sabe quando você recebe aquele seu parente indesejado e você coloca atrás da porta a vassoura de cabeça para baixo para ele ir embora mais rápido? Eu nunca fiz isso. Era exatamente assim que a Disney estava tratando Power Rangers. A partir desse momento, oficialmente, Power Rangers passou a ser administrada pela BVS Entertainment, que era uma nova empresa formada a partir da antiga Saban Entertainment. Só que na prática, o clima era outro e dava até para sentir que Power Rangers estava sendo tolerado ao invés de valorizado. Mesmo assim, é importante entender que a série continuava no ar. Depois da compra da Fox Family, a Disney até tentou manter as aparências, só que em pouco tempo, os primeiros sinais mais claros do que estava por vir começou a aparecer quando a Disney decidiu encerrar o bloco Fox Kids. E esse era um espaço onde Power Rangers se destacava bastante, com uma ótima visibilidade, público engajado e audiência sólida. Só que em vez de mantê-la na vitrine, a Disney decidiu encerrar a Fox Kids e substituiu ela pela Fox Box, que era um novo bloco administrado pela 4Kids Entertainment, que seguia uma linha completamente diferente de conteúdo. Foi a partir disso que começou a acontecer algo que os fãs chamam de exílio disfarçado, porque Power Rangers foi empurrado para canais mais periféricos da Disney, como era o caso da ABC Kids, do Toon Disney e principalmente do Jetix, um canal que, apesar de ser muito querido por quem cresceu nessa fase, era tratado dentro da própria Disney como uma subdivisão. Esse era um canal reservado para aqueles programas cuja proposta não se encaixava muito bem com a proposta familiar da empresa. E a gente entender isso mostra como esse movimento que a Disney começou a fazer dizia muito, porque ao invés de investir em publicidade, dar destaque na programação principal ou usar o peso da sua marca para impulsionar a franquia, a Disney preferiu esconder ela entre blocos alternativos. E tudo isso enquanto temporadas inéditas estavam sendo produzidas. A impressão era que a Disney estava tentando sumir com a franquia aos poucos, quase como quem espera que ela desapareça sozinha.
Só que o que a empresa não esperava era que do outro lado do mundo a audiência dizia o contrário. Porque enquanto nos Estados Unidos a Disney fazia de tudo para esconder Power Rangers do público, na Europa a situação era totalmente diferente. Porque por lá a franquia tinha muita força e audiência e principal, retorno financeiro. Por lá, a Agents Europe, que tinha uma certa independência, investiu pesado na série. E a sua aposta, de certa forma, deu muito certo. As temporadas produzidas sob o comando da Disney, como Tempestade Ninja e Dino Trovão, estavam indo muito bem no canal por lá. Os números eram excelentes, os produtos licenciados vendiam bastante e o público europeu ainda enxergava os Rangers com o mesmo entusiasmo dos anos 90. Abandonar uma marca tão forte como essa seria simplesmente perder dinheiro. Só que nisso tudo existia um impasse, porque a Disney Global já tinha deixado muito claro que eles não estavam mais interessados em continuar bancando a produção da franquia. Vagabunda! Uma vez que o seu custo era alto e o tipo de conteúdo que era produzido não batia de jeito nenhum com a imagem que a empresa queria transmitir. Tanto que rolavam até conversas internas sobre o possível cancelamento definitivo de Power Rangers. E isso naquele período entre Tempestade Ninja e Dino Trovão. Mas toda vez que essa história do cancelamento surgia, a Agents Europa batia o pé. E foi muito por insistência deles que a Disney assinou um contrato para garantir a continuidade da franquia pelo menos até 2008. Ou seja, enquanto uma parte da Disney queria loucamente se livrar de Power Rangers como se ela fosse um estorvo, a outra parte estava lutando para obrigar eles a manter ela viva. E obviamente que isso começou a gerar certos atritos internos. Barraco! Aí quebra! Todo mundo fica... A paciência da Disney com os Rangers foi se esgotando aos poucos e a empresa começou a buscar certas alternativas cada vez mais drásticas para cortar os custos, diminuir o envolvimento e principalmente encerrar a franquia de vez. Foi nesse clima gostoso de desânimo interno que surgiram ideias que mudariam a franquia para sempre. Durante os bastidores de algumas temporadas, como o SPD, as histórias de cortes absurdos começaram a circular. Os produtores tinham que lidar com orçamentos cada vez mais apertados, cronogramas acelerados e exigências criativas que mais pareciam feitas para tornar o seu trabalho impossível. E a gente consegue notar isso na queda drástica do número de episódios que aconteciam durante essa era. Sendo que temporadas anteriores tinham mais de 40 episódios, como foi o caso de Força do Tempo, que foi a última temporada lançada antes da era Disney, ganhando aí um total exato de 40 episódios. E depois que a Disney comprou, Força Animal, que foi a próxima temporada, até conseguiu manter esse número. Porém, quando foi lançada a última temporada, que foi a RPM, lá em 2009, esse número já tinha sido reduzido para 32. Quando eles estavam lançando o SPD, por exemplo, a Disney exigiu que uma parte do orçamento fosse reservado exclusivamente para o final da temporada. E eles fizeram isso para o caso da série ser cancelada naquele ponto. Óbvio que isso impactou diretamente na qualidade da produção, do roteiro e dos efeitos. Mas o ponto mais gritante surgiu quando a Disney simplesmente sugeriu eles passarem a dublar Super Sentai ao invés de criarem temporadas novas. Ai, não! Para eles, isso significava uma economia de tempo e, claro, gastos com locação e equipe. Só que isso também significava o fim do formato que a gente conhecia de Power Rangers. E só mais uma prova incrivelmente clara de como eles queriam se livrar da franquia o mais rápido possível. E isso estava gerando um certo clima de vergonha real entre os funcionários que estavam trabalhando na franquia dentro da Disney. Segundo o produtor Ed Guzelian, na época de RPM, a empresa não gostava de estar associada a Power Rangers, nem mesmo de exibir a série. E nada disso tinha a ver com a questão financeira, mas sim da sua imagem. Só que mesmo assim ainda tinham contratos em vigor e a franquia ainda tinha fôlego no mercado europeu. Então a Disney não podia simplesmente chegar e encerrar tudo assim. O que restava para eles era continuar produzindo, mas colocando o mínimo de esforço possível. E mesmo com todos esses entraves, uma última temporada ainda conseguiu sair do papel, que foi a RPM. E até aquele
ponto, ela foi a mais ousada da Disney, diga-se de passagem, e também, para muitos, a mais sombria. A existência dessa temporada foi um resultado direto dos esforços feitos pela Agents Europa, pela Bandai, junto com a Disney. Power Rangers RPM nasceu quase que como um milagre. O contrato com a Agents Europa ainda exigia mais uma temporada. A Bandai estava pressionando eles para ter uma linha de brinquedos nova no mercado. Com isso, o roteiro de RPM seguia um caminho completamente diferente das temporadas anteriores, sendo muito mais sombria, mais séria e em muitos momentos até mais dramática. A ideia, segundo alguns membros da equipe, era conseguir terminar a franquia com certa dignidade. Porque se fosse para acabar ali, que fosse pelo menos com algo marcante. Só que isso não quer dizer que a produção dessa série tenha sido algo tranquilo. Ao invés disso, foi totalmente ao contrário. Porque a falta de envolvimento da Disney era cada vez mais evidente. A empresa já tinha literalmente tirado o pé do acelerador, e a equipe criativa teve que trabalhar com recursos extremamente limitados, prazos apertados e pouquíssimo apoio dos executivos. Mesmo assim, a RPM conseguiu ir para frente, e isso graças à Bandai, que estava firme na jogada. Ela sabia que sem uma temporada nova, as vendas dos brinquedos iriam cair, então junto com a Agents Europa, eles forçaram a produção a seguir adiante. E quando a série foi ao ar, houve pouquíssima divulgação, nenhum esforço promocional significativo e nenhuma tentativa real da Disney de expandir o universo daquela temporada. Para eles, aquela era só uma formalidade e o fechamento de um ciclo que ela nunca quis realmente começar. E é aqui que tudo muda de vez. Mas antes da gente continuar, se você está curtindo o conteúdo, não esquece de deixar o seu like, porque isso é extremamente importante para o engajamento do meu vídeo. A gente não quer ver o último suspiro desse canal como a Disney estava fazendo com a RPM. Então colabora aí. Com o fim de RPM e com a transmissão do último episódio que aconteceu em dezembro de 2009, a Disney finalmente deu o passo que eles vinham querendo dar desde o começo, para finalmente desligar a produção de Power Rangers. Só que ainda existia uma última obrigação contratual da exibição da série na ABC Kids. Fora a Bandai, que queria continuar mantendo os brinquedos nas suas prateleiras. A solução encontrada foi uma ideia de certa forma de baixo custo, prática até. Só que ao mesmo tempo foi um dos movimentos mais controversos de toda a história da franquia. Caracas. Porque a Disney inventou um tal de Power Playback. Em vez de adaptar um novo Super Sentai que estava rolando no Japão na época, que era Samurai Sentai Shinkenger, a Disney decidiu reciclar os episódios antigos da série original dos anos 90, trazendo de volta Mighty Morphin Power Rangers. Vocês estão doidos! Eles decidiram reeditar todos os episódios, adicionarem efeitos visuais moderninhos, criaram uma abertura completamente nova e lançaram brinquedos retrô com um design atualizado, vendendo isso como se fosse algo inovador. Para o público mais jovem que não tinha vivido essa febre nos anos 90, aquilo até que podia parecer interessante e revolucionário. Mas para quem já conhecia a história da franquia, aquilo foi totalmente absurdo. E era mesmo. Essa simples decisão teve consequências muito mais profundas. Porque decidirem reciclar esses episódios antigos significava também romper o vínculo que existia com o Japão. Fora que essa foi a primeira vez desde o lançamento da franquia que ela ficou de fora da sincronia com o Japão. Algo que era impensado até então. Porque até aquele ponto as temporadas que vinham sendo lançadas no Japão já era adaptado para Power Rangers logo em seguida. Mas quando tomou essa decisão, a Disney quebrou totalmente esse ciclo. Não, você é burro, cara, que loucura. A Toei, que é responsável por Super Sentai, viu ali um sinal de que a parceria com o Ocidente estava em risco. E a Bandai, que precisava da conexão entre as séries para manter os brinquedos alinhados e atualizados entre os dois mercados, também foi pega de surpresa. Tudo indicava que a era dos Rangers havia mesmo chegado ao fim, só que não de uma forma grandiosa como a franquia merecia. Só que essa movimentação, apesar de parecer o fim definitivo da franquia, acabou abrindo portas para novos caminhos. Porque no momento em que a Disney deixava claro não estar mais interessado pelos Rangers, Rain Saban encontrou ali a sua oportunidade de ouro. Em 12 de maio de 2010, a Saban anunciou oficialmente que tinha recomprado a franquia Power Rangers. E com essa ação, ele não levou somente os Rangers de volta, porque no pacote vieram outras produções que até então também estavam esquecidas no acervo da Disney, como o VR Troopers, o Big Bang Battle Boards, o Masked Ride, o Mystic Knight e até mesmo
mesmo as Tartarugas Ninja, a próxima mutação. Tudo isso passou a partir daquele momento fazer parte da Saban Capital Group, por meio de uma nova divisão chamada Saban Brands. E essa compra, lógico, foi totalmente estratégica, porque o Rain Saban via como a Bandai ainda demonstrava muito interesse comercial, e o público, mesmo depois de anos de desgaste, ainda era forte o suficiente para justificar novos recomeços para a franquia. E ele sabia exatamente onde mexer, ou pelo menos achava que sabia, levando em consideração o que veio depois. Poucos meses depois, ele estava fechando um acordo com a Nickelodeon e colocando uma nova temporada em desenvolvimento, nascendo assim Power Rangers Samurai, adaptado justamente Shinkenger, aquela temporada que a Disney tinha ignorado completamente. A sua estreia estava marcada para 2011, com a exibição pela Nickelodeon. Então novos contratos de distribuição foram assinados, renovação da linha de brinquedo foram feitas, ele soube exatamente como posicionar a franquia de um jeito mais equilibrado e respeitoso com a base de fãs. Essa mudança também decidiu manter uma certa herança curiosa, porque desde Tempestade Ninja, todas as gravações de Power Rangers aconteciam na Nova Zelândia, e essa prática foi mantida mesmo depois da recompra da franquia. A produção permaneceu por lá, mas agora com um comando mais alinhado com as raízes da franquia, sem o peso de estarem sobre uma empresa que nunca entendeu de verdade o que Power Rangers significava. E esse foi mais um início de um novo ciclo para a franquia. Com a franquia de novo no seu comando, Rain Saban não perdeu tempo para estabelecer uma nova identidade para os Rangers. Mas junto com esse recomeço veio também um certo desconforto com relação ao que foi feito nos anos em que os Rangers estavam sob a guarda da Disney. E esse incômodo acabou ficando evidente quando Jonathan Zashor, um produtor veterano da era clássica e que foi recontratado para o cargo, acabou fazendo uma declaração muito polêmica de que as temporadas produzidas pela Disney deveriam ser consideradas não canônicas. Essa fala não saiu em nenhum comunicado oficial e também, como a gente vai descobrir, não virou regra. Mas isso mostrava que essa nova geração pretendia deixar esse passado para trás. Mesmo sem cortar esse laço, a ideia era retomar a franquia como se ela estivesse tomando agora o caminho certo. Na prática, isso se traduzia com pequenas decisões que funcionariam como uma espécie de retcons disfarçadas. As conexões diretas com as temporadas da Disney foram deixadas de lado. Personagens e tramas anteriores foram ignorados e as novas temporadas passaram a se comunicar quase que exclusivamente com a fase clássica. Power Rangers Samurai, por exemplo, focou bastante em resgatar elementos que a gente via em Mighty Morphin, tanto no seu estilo quanto no seu tom. Só que por mais que a intenção fosse apagar essa fase da memória da franquia, a verdade é que essa sombra da era Disney nunca desapareceu. Não só porque muitos fãs continuavam considerando temporadas como Tempestade Ninja, Força Animal, SPD e RPM entre as melhores e mais lembradas, inclusive aquele que vos fala, mas também porque essa nova fase também acabou recorrendo a esses personagens depois, mesmo que de uma forma pontual. Um exemplo claro foi o especial A Fúria dos Rangers Vermelhos, onde o Ranger Vermelho de RPM apareceu lado a lado de outros Rangers lendários. E mais pra frente, durante comemorações de aniversário como Super Mega Force e Super Ninja Steel, outros Rangers da fase Disney também deram as caras. Embora em nenhum desses casos, os atores que deram vida a esses personagens nunca tenham sido convidados de volta para reprisarem os seus papéis. Basta a gente entender se isso foi uma punição ou um presente para eles, considerando que nenhuma dessas homenagens foi assim tão amada. Inclusive, recentemente eu fiz um vídeo aqui por canal falando sobre como Super Mega Force acabou destruindo o sonho dos fãs de conseguirem ver todas as equipes reunidas. E se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link dele aqui na descrição para você poder ir assistir depois que acabar esse vídeo. Mas com isso, por mais que essa nova gestão tentasse dar um passo à frente, esquecendo totalmente o que veio antes, eles estavam lá e não estavam sendo esquecidas pelos fãs. Só que essa nova fase não ficou muito tempo nas mãos da Saban, porque 7 anos depois ele acabou vendendo de novo a franquia para Hasbro. E como ela já tinha uma relação muito antiga com a Disney, isso faz tudo se conectar. Olha o verso fechando lá no último. A ligação da Hasbro com a Disney vinha de acordos muito antigos da produção de brinquedos de outras franquias milionárias como a Marvel e Star Wars, que são até hoje marcas centrais no império da Disney. A Hasbro é muito conhecida por sua capacidade de revitalizar marcas, mas também por saber muito bem como jogar as regras do jogo de acordo ao mercado. E nesse caso, essas regras muitas vezes passam por negociações e parcerias com a própria Disney. Olha o verso fechando lá no último.
Essa proximidade ganhou um novo significado quando agora, em março de 2025, foi anunciado que Jonathan Istenberg e Dan Stoltz, nomes ligados com produções de sucesso como o péssimo Percy Jackson e os Olimpianos, eles estavam em negociações para desenvolver uma nova série de Power Rangers exclusiva para o Disney Plus, com produção assinada pela própria Hasbro. E assim, volta o cão arrependido. Com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. O que mostra que talvez agora a Disney tenha realmente entendido o valor dessa franquia. Porque só assim para explicar eles aceitarem produzir algo totalmente inédito pro seu catálogo, vindo de uma franquia que antigamente para eles não fazia sentido com seus valores. Só que optarem em colocar Power Rangers no Disney Plus também faz com que o cenário mude totalmente. Porque a gente tá falando agora de um cenário onde a série não vai precisar mais disputar espaço em canais menores. Só que por outro lado é importante a gente olhar isso com certa cautela também, porque no passado a Disney já mostrou que não valoriza ou entende completamente a essência dos Power Rangers. Só que também é importante a gente entender que, apesar disso, é a Hasbro quem continua responsável pelo desenvolvimento da série, que inclusive vai passar a ser 100% original, quebrando de vez esse ciclo que foi criado lá em 1993, onde os materiais eram reutilizados de Super Sentai. E fora que agora o objetivo é criar uma série completamente diferente, com um tom bem mais adulto, voltado para um público mais velho. Por exemplo, a gente que cresceu assistindo essa franquia. O fato é que depois de todos esses altos e baixos, o ciclo da Disney tá fechando de novo ao lado de Power Rangers. Basta saber se agora eles vão dar o devido valor que essa franquia realmente merece. Porque uma coisa é certa, agora eles sabem que audiência e retorno financeiro é garantido para eles. Entre aquisições, recusas, tentativas de apagar ela completamente e reescrever o seu futuro, essa franquia jamais que provou que ela tem força o suficiente para ir além das câmeras e dos contratos. É a paixão de uma legião de fãs que nunca deixou de acreditar no poder dessa história. Mas e aí, você tá animado para essa série que eles vão produzir ou tem aí as suas ressalvas? Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre isso, porque eu quero muito saber. E se você chegou no meu canal através desse vídeo e curtiu o conteúdo, já se inscreve e não deixa de ativar o sininho para não perder nada. Aqui eu falo sobre Power Rangers, mas eu também falo sobre outras produções que a gente ama, além de certas polêmicas da cultura pop. Então o que não vai faltar por aqui é conteúdo bom para você. E aproveita que você chegou até aqui para clicar no vídeo que tá aparecendo aqui na tela, onde eu fiz um top 10 muito legal com as melhores temporadas de Power Rangers pra mim. Se você for lá, comenta qual é o seu top 10, porque eu quero muito saber. E nós nos vemos na próxima. Tchau!